Olá, meus amados irmãos e amigos, tudo bem com vocês? Vamos proceder à leitura bíblica diária do dia 30 de julho de 2021. Antes, porém, deixe o seu like no final, comente e compartilhe. Se for a tua primeira vez no canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Eu me chamo Maxwell e você é muito bem-vindo no canal. Cresçamos, pois, na graça e no conhecimento. Assista o vídeo até o final. Isto é muito importante. Vamos ler. Provérbios, capítulo 20, versículo 11. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. Salmo, capítulo 23, versículos de 1 a 6. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Romanos, capítulo 13, versículos de 1 a 14. Toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus, e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejam sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama os outros, cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções,
nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Segunda Crônicas, capítulo 26, versículos de 1 a 23. Então todo o povo tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elote e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jecolia, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar, porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabne, e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os árabes, que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu nome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, e a porta do vale, e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros na guerra, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da resenha feita por mão de Jeiel, o escrivão, e Maazéias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos capitães do rei. O total dos chefes dos pais, homens valentes, era de 2.600, e debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa, para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para atirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras. E propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se fortificou. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgredistes, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora,
e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte, e morreu por ser leproso. Morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto ao mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com eles no campo, e sepultaram com eles no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram, leproso é, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. 2 Crônicas, capítulo 27, versículos de 1 a 9. Tinha Jotão 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. E o povo ainda se corrompia. Ele edificou a porta superior da casa do Senhor, e também edificou muitas obras sobre o muro de Ofel. Também edificou cidades nas montanhas de Judá, e castelos e torres nos bosques. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon, e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 100 talentos de prata, e 10.000 coros de trigo, e 10.000 de cevada. Isto lhe trouxeram os filhos de Amon, também no segundo e no terceiro ano. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. Ora, o restante dos atos de Jotão, e todas as suas guerras e os seus caminhos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E dormiu Jotão com seus pais, e sepultaram-no na cidade de Davi, e Acás, seu filho, reinou em seu lugar. 2 Crônicas, capítulo 28, versículos de 1 a 27. Tinha Acás 20 anos de idade, quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Antes, andou nos caminhos dos reis de Israel, e, além disso, fez imagens fundidas de Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Hinó, e queimou a seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde. Por isso o Senhor seu Deus o entregou na mão do rei dos sírios, os quais o feriram, e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá, num só dia, 120.000, todos homens valentes, porquanto deixaram ao Senhor Deus de seus pais. E Zicre, homem valente de Efraim, matou a Maazias, filho do rei, e a Asricão, o mordomo, e a Eucana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000, mulheres, filhos e filhas, e também saquearam deles grande despojo, que levaram para Samaria. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed,
o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria, e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou na vossa mão, e vós os matastes com uma raiva tal que chegou até os céus. E agora vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém, como cativos e cativas. Porventura, não sois vós mesmos culpados contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, ouvi-me e tornai a enviar os prisioneiros que trouxestes cativos de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Então se levantaram alguns homens dentre os cabeças dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, contra os que voltavam da batalha. Eles disseram: Não fareis entrar aqui estes cativos, porque além da nossa culpa contra o Senhor, vós intentais acrescentar mais a nossos pecados e a nossas culpas, sendo que já temos grande culpa, e já o ardor da ira está sobre Israel. Então, os homens armados deixaram os cativos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tomaram os cativos, e vestiram do despojo a todos os que dentre eles estavam nus, e vestiram-nos e calçaram-nos, e deram-lhes de comer e de beber, e os ungiram, e a todos os que estavam fracos levaram sobre jumentos, e conduziram-nos a Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos. Depois voltaram para Samaria. Naquele tempo, o rei Acaz mandou pedir aos reis da Assíria que o ajudassem, porque outra vez os edomitas vieram e feriram a Judá, e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram sobre as cidades da Campina e do sul de Judá, e tomaram a Bet-Semes e a Aijalon, e a Gederote e a Socó, e os lugares da sua jurisdição, e a Tímina, e os lugares da sua jurisdição, e a Ginzo, e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque este se ouve desenfreadamente em Judá, havendo prevaricado grandemente contra o Senhor. E veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Assíria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu. Porque Acaz tomou despojos da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes e os deu ao rei da Assíria, porém não o ajudou. E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor. Tal era o rei Acaz. Porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: Visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei para que me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua ruína, e de todo o Israel. E ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus, e fez em pedaços os utensílios da casa de Deus, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá, fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira o Senhor Deus de seus pais. Ora, o restante dos seus atos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acaz com seus pais, e o sepultaram na cidade, em Jerusalém. Porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. A Deus toda honra e toda glória.
Encerramos a leitura do dia 30 de julho de 2021. Deus abençoe você e toda a tua família em nome de Jesus. Te aguardo amanhã para a leitura do dia 31 de julho, se Deus nos permitir. Fique na paz.